Olá, boa noite, minhas amigas que estão aí ansiosas, aguardando pelo Despertando Mulheres de hoje à noite. E nós estamos num dia festivo, aqui ao redor nós estamos com muitos amigos, pessoas que são muito caras para nós, para o Fabiano Brasil, pessoas no meio da comunicação, políticos, enfim. E nós estamos aqui no nosso estúdio novo, inaugurando hoje o nosso estúdio aqui na Kia Sun Motors, aqui em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370. E com muita alegria eu estou com o Dr. Davi Medina, estou com a doutora Carla Carrion, e estou muito feliz e agradecer vocês, né, por essa participação hoje aqui e pela paciência de nos aguardar, porque nós estamos com 1 hora de atraso do programa. Muitas amigas dizendo, cadê o programa? Me manda o link. Mas, amigas, aqui é dia de festa hoje, e nós tivemos muitas participações. Fabiano Brasil, nosso diretor-geral, está de parabéns. E o nosso programa, como sempre, né? Hoje não estamos no Shopping Total, no nosso estúdio de vidro, mas estamos no nosso estúdio aqui na Kia Motors, como eu acabei de falar. E o nosso programa, ele tem a coordenação da Andréa de Vargas, tem a direção geral do Fabiano Brasil e os nossos apoiadores. Shopping Total, presente a cada momento, Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Segue lá no Instagram, @Móveis do Bem. E nós, como eu já falei aqui na Kia Motors, eu quero deixar minha saudação aqui para os empreendedores desse grande negócio, dessa grande empresa aqui em Guaíba. E o nosso estúdio aqui, eu entrei agora com os meus convidados e está muito bom, está muito aconchegante, está maravilhoso. Mas como o tempo ele passa rápido, eu quero já, de imediato, poder estar passando para uma saudação inicial e para também uma breve fala, né, do Dr. Davi, da doutora Carla, sobre o que vamos tratar hoje. O Dr. Davi Medina é um amigo, né, um amigo, me emociona um pouquinho, é um amigo, eu sou fã desse promotor, sou fã desta pessoa, desse ser humano, também escritor, professor também, né? Esteve à frente da FMP, onde meu filho se formou há poucos dias, ingressou lá quando o Dr. Davi estava presidente, e a doutora Carla, que eu a conheci hoje, mas já a conheço, né, por meio do Dr. Davi, por meio da doutora Raquel Isoton. Então, é uma alegria muito grande. Nós vamos falar aqui, o Dr. Davi vai estar apresentando o seu livro, é um livro gostoso de pegar. Quando eu conheci por foto, eu dizia assim para ele, eu quero mexer nesse livro. E hoje, quando ele chegou com o livro, a primeira coisa que eu fiz, depois vou mostrar para vocês o que eu fiz, foi passar a mão no livro e já folhear. Então, ele traz ali muito, né, para que todos nós, operadores do direito, venhamos a crescer mais. E a doutora Carla, que é a coordenadora do GPVID, também do Ministério Público, vai estar falando um pouquinho sobre isso. E nós queremos falar para você, mulher, minha amiga que está aí, você também, homem, eu sei que o doutor Giovanni está sempre nos acompanhando pelo YouTube, doutora Líbia, procuradora do município, também está sempre nos acompanhando, e daqui a pouco eu vejo aqui quem mais nos acompanha. Claro que hoje num novo horário, mas eu sei que quem não está assistindo ao vivo, pela mudança de horário, vai assistir o programa gravado. Doutor Davi, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é uma honra te receber aqui no nosso programa, e ainda mais em dia de festa de inauguração desse novo estúdio do Power Stream. Então, né, a honra é minha de estar aqui, nesse estúdio tão bonito, tão aconchegante, aqui, dentro desse ambiente também muito bacana,
que é a Kia, né, Sun Motors, e acolhendo um projeto tão bonito, esse que é o Despertando Mulheres. Então, é muito bom saber que as empresas importantes do nosso país estão acolhendo, né, essa missão que eu acho que cabe a tanta gente, de melhorar as condições de vida da população em geral e, especialmente, nesse tema tão importante que é o tema do feminino, né? Cuidar do feminino, que é um tema relativamente novo no Brasil. Eu fico muito feliz de estar aqui e, muito especialmente, também pensando nessa amizade de longa data, né? De muitos anos. Nós que já nos enfrentamos no júri, é ou não é? Há muitos anos no júri, no Tribunal do Júri de Guaíba, trabalhamos em lados opostos, mas também trabalhamos lá, eu lembro, do mesmo lado, e foi uma experiência maravilhosa, né? Quem pensa que advogado e promotor estão em lados opostos, na verdade, estão com teses opostas, mas não necessariamente, né, de lados opostos, que a gente sempre cultivou uma amizade muito bonita, uma admiração muito grande, recíproca, e está aí. Não tinha como admirar uma pessoa que sempre desempenhou tão bem o seu trabalho perante a comunidade e continua desempenhando até hoje, e com uma pauta tão importante que é essa pauta do direito das mulheres, né? Eu fico muito feliz de estar aqui também com uma grande mulher, que é minha colega, promotora Carla Frost, né, que eu admiro muito pelo trabalho que tem feito também na defesa dos direitos das mulheres. Fico muito feliz de poder participar de um programa que tem essa energia, que tem esse propósito, essa proposta e esses personagens, né, que são pessoas que eu admiro muito. E o direito penal tem sido a minha vida, né, tanto na prática do Ministério Público, quanto na prática do magistério, quanto também na literatura jurídica, com as contribuições que eu procuro fazer, né? Direito penal, o livro Direito Penal, que está aqui, né, que eu escrevi. Enquanto tu fala, eu vou aí mostrando para você, colega que está aí, procuradora, advogada, que está aí, tem a doutora Eliane Mendá, que também sempre nos acompanha, né? Quando o doutor Davi vai falando, eu vou, ó, olha, não é lindo? Não é lindo, gente? Olha aí. É lindo, gostoso de mexer. Ele tem uma capa que é bastante sugestiva, porque a gente tem ali o julgamento de Sócrates, né? Do pintor francês, Jacques Louis David, que significa muito, porque nos remete Sócrates, que foi condenado à morte, né? E teve todas as oportunidades de fugir depois da condenação, e ele disse que se ele fugisse, ele acabaria negando tudo aquilo que ele havia defendido a vida toda. Ele preferiu realmente beber a cicuta a qual foi condenado, do que fugir e negar o sistema jurídico da sua época. Por mais injusto, às vezes, que possa parecer, né, uma determinada decisão do Supremo Tribunal, do STJ, de um Tribunal de Justiça, de um juiz togado, de um tribunal do júri, a gente tem que ser grato por viver numa democracia e poder ter um sistema jurídico que nos proporciona todas as possibilidades de recurso e todas as possibilidades de levar ao Poder Judiciário as nossas demandas. E nessa pauta do direito penal, a gente tem uma que é muito importante, que é a pauta da defesa, né, da defesa da mulher. Não só da mulher, mas a gente tem cada vez mais um direito penal se voltando para aquelas pessoas que têm uma característica de vulnerabilidade, e a gente sabe que as mulheres no país têm essa característica, e eu quero deixar muito claro aqui, eu quero começar falando nesse tema sobre a questão da igualdade. Eu acho que é muito importante a gente pontuar a questão da igualdade, que é o começo de tudo. E aí um dia
um aluno perguntou, mas não perguntou por mal, perguntou questionando mesmo, como que fica essa questão da igualdade se a mulher, dentro do direito, ela tem uma defesa mais intensa, mais detalhada, com medidas de maior proteção no caso de violência doméstica, do que o homem no caso de violência doméstica, né? E ele me perguntava se isso não era uma questão de quebra da igualdade. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro quando a gente fala de direito, certo? Direito, ele não pode ser apenas uma coisa que está escrita. Não pode ser. Não pode ser. O direito, sim, nós temos um modelo de direito que é escrito. Mas esse direito que está escrito, ele precisa se materializar, ele precisa se vivificar, ou seja, ele precisa realmente cumprir o seu papel. Se eu tenho lá uma igualdade que está escrita, mas que no plano da realidade não se realiza, nós precisamos entender que para materializar o que está escrito, o direito que está escrito, nós precisamos adotar medidas. E muitas vezes estas medidas, elas criam diferenças. Então, olha que interessante, que o direito, para garantir a igualdade, ele precisa criar tratamento desigual. Desigual. Ou seja, uma criança não é mais fraca fisicamente que um adulto? Então, para que a gente possa dar direitos iguais, proteger de igual forma a criança e o adulto, nós precisamos equilibrar essa relação e dar mais direitos para a criança, porque ela é indefesa por natureza. Para ter o equilíbrio. Para que haja equilíbrio. Então, isso é uma visão muito simples para que as pessoas entendam, né? Porque eu sei que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, nem todas são da área jurídica. Estamos vendo, nem todas são da área jurídica. Com a mulher, é exatamente a mesma coisa. Estatisticamente, nós sabemos que existe muito mais violência doméstica contra a mulher, muito mais, infinitamente mais, do que em relação aos homens. Até pela nossa cultura, né, doutor Davi? Pela cultura... nós temos uma cultura de formação, toda ela de formação machista, né? E que isso é uma luta que precisa ser travada, mas a verdade é que, do ponto de vista, tirando a questão da ideologia, por onde entraria a questão do machismo, nós ficamos só na questão jurídica para a gente poder equilibrar esta relação e fazer cumprir o comando da igualdade, a gente precisa também proporcionar uma proteção maior para quem sofre mais. É a única forma de garantir igualdade e fazer com que a igualdade não seja apenas uma norma escrita. Apenas no papel. Então, vamos sair do papel e de que forma a gente realmente transforma a igualdade numa norma que é puramente constitucional, escrita formal, em algo que é material, que a gente chama, que é real, que é vivo e que se aplica. Bom, então a gente está vendo que tem um lado que sofre mais e que só a norma lá não resolve. Então, vamos criar umas outras normas infraconstitucionais que vão poder equilibrar essa situação. Então, aí surge uma verdadeira forma de equilibrar mais essa relação, que é o que o direito quer. Quando a gente vê o direito com um símbolo, uma balança, a gente não vê um lado para baixo, um lado para cima, né? A gente vê o símbolo, os dois lados, numa posição de igualdade. Então, se tem um lado que está em desequilíbrio, a gente precisa criar medidas jurídicas para trazer essa balança para o mesmo nível. Então, aí a gente entra, então, nessa pauta que é tão importante, né? Claro que este livro aqui não é sobre violência doméstica. Uma das matérias deste livro é violência doméstica contra a mulher, né? Isso não é um livro sobre feminicídio, não é um livro sobre lesões contra as mulheres, agressões físicas, agressões morais, crimes sexuais. Não, é um livro de direito penal, tem todo o conteúdo, mas a verdade é que hoje a pauta do direito penal precisa trazer de forma muito forte a questão do direito das mulheres. Tanto que esse livro aqui, ele atrasou bastante.
Eu ia para te sair. questionar, era para ser lançado na Feira do Livro, ficou para um pouquinho Ele depois. atrasou bastante. A gente teve várias mudanças no ano passado, várias mudanças. A última mudança foi ali em novembro, que foi a Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional. E aí mudou, antes disso um pouquinho, a gente teve a Lei dos Crimes Licitatórios, que mudou um capítulo inteiro do Código Penal. A Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito também inseriu um capítulo inteiro no Código Penal. Mas antes disso, ainda teve uma outra mudança importante, que foi a Lei do Stalking, né? Que foi uma nova forma de proteção da mulher contra aquelas atitudes de perseguição. Aquela mulher que é perseguida no seu trabalho, que é perseguida na escola, que é perseguida em casa, aquele ex-namorado, aquele ex-companheiro, aquele ex-marido que não se conforma com o final do relacionamento, que é muito comum, né, isso acontecer, é muito comum isso acontecer. Muito comum. Precisam trocar de telefone, muitas têm que trocar de endereço. WhatsApp, sim, fazem horrores, né? Então, foi uma mudança também. Então, essas mudanças acabaram atrasando o livro, mas o livro saiu atualizado e saiu, então, com esses temas e, muito especialmente, com esse tema do stalk. Eu tenho uma relação com esse tema já de longa data. Acho que fui um dos primeiros homens do Estado que me envolveu com esse tema, mas confesso que não foi por geração espontânea. Na verdade, a gente sabia da importância desse tema, era um tema bastante novo para a gente, mas na gestão do procurador-geral, Dr. Mauro Henrique Renner, que é um grande amigo nosso, que foi um grande procurador-geral de justiça aqui no Estado, a gente acabou trabalhando na criação de um núcleo de combate à violência contra a mulher. Então, o primeiro núcleo, um dos primeiros núcleos no Brasil de defesa da mulher contra a violência doméstica foi o núcleo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E aí, na gestão do Procurador-Geral Mauro Renner, eu tive a oportunidade de trabalhar na configuração desse núcleo, sob a coordenação ali do subinstitucional da época, o doutor Eduardo de Lima Veiga. Então, a gente trabalhou para a criação do núcleo. Logo em seguida, a nova Procuradora-Geral, a doutora Simone Mariano da Rocha, deu continuidade a esse trabalho. E esse trabalho vem vindo. Só que a gente sabe que o Brasil ele tem altos e baixos nesse tema, né? Daqui a pouco esse tema está lá em cima, daqui a pouco ele cai um pouco, daqui a pouco ele está em cima. É um tema difícil de ser trabalhado, né? Mas o Ministério Público ele tem procurado se envolver com isso continuamente. Agora, o Ministério Público está num trabalho muito forte de foco nas vítimas, porque as vítimas elas sempre foram, pela legislação, as vítimas sempre foram um pouco negligenciadas pela legislação, sempre foram tratados mais como informantes no processo do que alguém que realmente tem direitos dentro do processo. E isso tem mudado, E uma coisa muito boa é que a temática da proteção da mulher, do combate à violência doméstica contra a mulher, ela tem sido uma constante dentro do Ministério Público, apesar desses altos e baixos. E, mais recentemente, nós tivemos, então, a criação, né, do GPVID, coordenada aí pela doutora Carla. Eu tenho certeza que ela vai ter um monte de coisa para nos falar sobre esse grupo, que é extremamente importante, porque é um reforço nesse olhar de proteção das vítimas de violência doméstica, que é algo que a gente não pode ter retrocesso, né? Existe uma coisa, o direito, que a gente chama de proibição de retrocesso, ou seja, tudo aquilo que a gente conquista em matéria de direitos humanos, a gente não pode retroceder. E eu acho que esse trabalho ele é um avanço, é uma forma de demonstrar que a gente não quer retroceder nesse tema, a gente precisa, sim, avançar nesse tema, porque, apesar de tudo que já foi feito, a gente sabe que, por exemplo, na pandemia, os números de feminicídio foram estratosféricos. Aumentaram muito. Todo abuso, né, em relação à mulher, em relação à criança, né? Mas, doutor Davi, sempre é uma aula te ouvir, né? E muito importante isso, né, amigas? Isso que o doutor Davi traz para nós.
se acaba tratando a mulher de uma forma diferente para que ela possa realmente ter a igualdade, nós mulheres, né, termos essa igualdade. Eu digo assim, ó, doutor Davi, nós mulheres, e até é um ditado muito popular, né, doutora, ultimamente, que o lugar de mulher é onde ela quer estar, né? Então, eu penso que nós mulheres podemos sim, e no outro programa, no primeiro programa do ano, eu e a Bianca, uma colaboradora nossa, falávamos da participação da mulher na política, e eu dizia o quanto é importante nós participarmos, porque nós, mulheres, sabemos as nossas dores, nós vamos representar melhor a mulher, as demandas, as dores, enfim. E a Bianca, que depois vai dar um oi aqui para nós e para todas vocês, amigas, ela falava assim, ó, que às vezes a mulher, ela nem se percebe como uma líder, como uma liderança. E daí eu quero trazer isso também para nós falarmos um pouco, porque às vezes a mulher nem se percebe como vítima de abuso, de violência, porque para ela a violência é só se ela levar um soco, é só se ela levar uma tunda, né? É só se ela for ameaçada com uma arma. Não, não fui ameaçada. Não, eu não apanhei. Ele só me pegou pelo braço, ele só me pegou pelos cabelos, né? Ou então, o que também quero que a doutora fale um pouco também sobre essa questão da violência, do abuso patrimonial, emocional, enfim. Mas, doutor Davi, esse livro, minhas amigas, eu quero só tomar a liberdade de ler um trechinho que diz assim, ó, trata-se de uma obra escrita para auxiliar estudantes e profissionais a se manterem atualizados e a obterem informações precisas e claras com a velocidade exigida dos tempos atuais, indo direto ao ponto, sem esquecer dos aspectos propedêuticos do direito penal, tão caros aos estudantes dos cursos universitários e de especialização. E eu folhava, e claro, fui em 2 itens, né, que me interessavam. Ele é gostoso, eu, né, passei os olhos ali, acho que sobre 4 ou 5 páginas dele, é gostoso. E a capa, por si só, já traz algo para nós. A capa já comunica muito, né? Então, assim, doutor Davi, está de parabéns. E procure nas livrarias aí o livro do doutor Davi. E também quero dizer outra coisa, o doutor Davi vai voltar conosco, deixa eu arrumar ele aqui, ele vai voltar, sabe por quê? Ele não é só professor, ele não é só promotor, né? Ele não é só o promotor que tão bem representou o Ministério Público no Tribunal do Júri agora com relação a Botkiss, mas ele é também mágico. Verdade. É isso, né, doutor Davi? Verdade. Nós vamos fazer um programa juntos. Vamos. Faz algumas mágicas para nós aqui também? Faço. Então, olha só, no nosso estúdio lá do Shopping Total, vou estar marcando uma agenda com o doutor Davi para que ele possa estar trazendo para nós esse universo aí, né, da mágica. Aproveitar para dizer, então, que a gente vai estar no Porto Verão Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, dia 10 de fevereiro, a partir das 20 horas, no espetáculo Mágicos do Sul. Reúne vários artistas aqui da arte mágica de Porto Alegre. Queridas e queridos, eu quero passar para... Olha o Hugo nos tratando bem, os docinhos aqui, gente, isso aqui está muito bom. Deixa eu dizer para você, antes de passar para a doutora Carla, eu quero fazer alguns agradecimentos. E um deles é o Hugo, que é um baita de um amigo, parceiro, um baita do comunicador, amigão, que está sempre junto às segundas-feiras aqui comigo. Ele é o meu padrinho aqui no Poestream. Doutora Carla, eu sou muito grata pela vida da doutora Raquel, pela vida do doutor Davi, que te apresentou a mim antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente. E é um prazer te receber, né? A tua simpatia, a tua empatia, porque nós falávamos que precisa ter uma empatia para poder estarmos ouvindo, acolhendo e assistindo toda mulher que é vítima de violência, de abuso, independente, né, se é patrimonial, se é emocional, se é sexual, enfim. Isso também é um dom, doutora. No meu entendimento, pela minha fé, isso é missão, isso também é um dom, né? Então, seja muito bem-vinda ao programa Despertando Mulheres, ao Poestream. E eu quero que tu fale um pouquinho para nós, né, do GPVID e também do COPEVID. Fale para nós sobre isso. Tá certo, então. Bom, mas de qualquer forma eu vou iniciar te agradecendo o convite do Davi também, que acabou passando o meu contato para ti. É por isso que ele está aqui no nosso meio. Ô, meninas, estamos bem acompanhadas, eu e a doutora Carla, né? Ele está com esse privilégio de estar no nosso meio. Eu já te conhecia de nome também, mas tive o privilégio de te conhecer pessoalmente hoje, não só por intermédio do Davi, que já tinha me falado muito bem de ti, mas também da doutora Raquel Isoton, que trabalha em Guaíba, que teve a oportunidade de fazer um trabalho muito legal contigo
enquanto tu estavas na Barra do Ribeiro, ela sempre elogiou muito o teu trabalho. Obrigada. Então, eu me senti muito honrada em poder participar desse teu programa, que o nome dele já diz tudo, Despertando Mulheres, né? Que é isso que nós temos que fazer cada vez mais. E também de participar hoje desse novo espaço da inauguração, está muito legal mesmo, um ambiente muito agradável, pessoas alegres, felizes, e também para falar desse tema que é tão importante para mim, né? Eu já trabalho há bastante tempo nessa área de violência doméstica, acompanhei o trabalho do Davi enquanto estava na coordenação do núcleo, né? Depois eu fui para a corregedoria, tive a oportunidade de participar do grupo temático da violência doméstica também. E, felizmente, agora em agosto, quando nós tivemos o lançamento desse grupo especial de prevenção e enfrentamento à violência doméstica, tive a grata satisfação de ser convidada, então, pelo nosso querido Procurador-Geral de Justiça, o doutor Marcelo Lemos Dornelles, que me deu essa tarefa, então, essa difícil tarefa, não é fácil trabalhar na área da violência doméstica, porque nós precisamos cada vez mais de recursos, parcerias com organizações privadas, governamentais, e essa nossa atuação, ainda que a Lei Maria da Penha tenha trazido diversos instrumentos de proteção, mecanismos de articulação, para que a gente possa realmente combater a violência doméstica de uma forma bastante efetiva, nós sentimos e temos sentido, e vimos muito durante a pandemia, que a violência doméstica segue aumentando, que os números são realmente muito altos, não só no Brasil, mas em diversos países, e isso significa que nosso trabalho tem que melhorar, que doutora, nosso trabalho tem que ser mais efetivo. A convivência maior, tu acredita? Com certeza. Quero te perguntar se tu acredita nisso. A convivência maior trouxe esse maior número. Muitas pessoas tiveram que se afastar do trabalho, ficaram impedidas de trabalhar, tiveram que ficar mais em casa, muitos perderam seus empregos, muitas mulheres também, muitas dependendo economicamente do marido, e isso foi gerando um ambiente cada vez mais propício, né? Cada vez mais difícil para os filhos, para as mulheres. Então, realmente aumentou, os números aumentaram com a pandemia. E o ano passado, acredito que tenha sido em março, se eu não me engano foi em março, saiu uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, justamente, né, recomendando aos ministérios públicos dos estados que encontrassem ferramentas para aprimorar a nossa atuação na área da violência doméstica. Que só os mecanismos trazidos pela Lei Maria da Penha não eram suficientes, que nós precisávamos aprimorar o nosso trabalho, nós precisávamos capacitar mais os promotores de justiça, os servidores. O ouvir, como tu faz desde o início, né? Saber ouvir. Aquela vítima de violência doméstica, ela precisa também de uma escuta especializada. Não é a mesma maneira que a gente ouve qualquer outra testemunha. Aquela vítima de violência doméstica, ela tem que ter uma escuta diferenciada, até para que ela reconheça e consiga falar sobre a violência doméstica. Se sentir segura e acolhida, exatamente, né? É isso que eu te exatamente. disse. Elas chegam com medo de falar. Olhando para ti, eu vi assim, tu tem essa missão, tem esse acolhimento, né? Porque nós precisamos transmitir segurança para que a mulher sinta-se segura para poder falar, né? E até para se sentir à vontade para relatar mesmo o que ocorreu, né? Para que ela não venha a ser revitimizada. A gente sabe que muitas vezes, né, a mulher é criticada, é culpada, tá? Mas por que voltou ao relacionamento? Por que reatou? A mulher não tem que ser indagada, a mulher não tem que ser perguntada sobre isso. Nós não estamos ali para julgar o fato dela ter feito pedido de uma medida protetiva e depois ter voltado atrás e se reconciliado. Até porque a gente sabe que muitas acabam se reconciliando em razão da própria dependência econômica. Elas não têm para onde ir, elas não têm o que fazer com os filhos, elas dependem muitas economicamente. Dependência emocional a também, dependência né, emocional doutora? também. Onde precisa ter esse olhar assim, e na Barra do Ribeiro nós tínhamos esse olhar pela Casa da Mulher. Sou muito grata ao prefeito Jair Machado, né, que me deu total liberdade para desenvolver o projeto lá. Muito grata à doutora Raquel, que foi assim, né, eu digo que ela é a madrinha da Casa da Mulher lá, onde nós fazíamos esse acolhimento, esse atendimento muito forte na área emocional.
Claro. E se ela decide voltar, que nem a doutora está dizendo, é uma opção dela, nós não estamos ali para julgar. Mas se ela decidiu voltar, eu não posso dizer, tá, então te vira, tu quis voltar, o problema é teu. Não, eu preciso acolher essa mulher, eu preciso acolher esse homem, eu preciso acolher os filhos. Nós precisamos trabalhar com esses homens também. Precisamos dar um acompanhamento emocional para fortalecer, para tratar vícios emocionais, enfim. Porque se ela decidiu, se nós não socorrermos, não tivermos um olhar diferenciado, vai acontecer a violência de todas as formas novamente. É um ciclo, né, doutor? Com certeza. Com certeza, nós precisamos auxiliar essas mulheres e acolhê-las de uma forma que elas consigam realmente romper com esse ciclo da violência. Muitas delas estão nesse ciclo há anos, há muito tempo, e não reconhecem, não se dão conta que estão nesse ciclo. Conta alguma experiência, doutora, para nós nesse aquilo que tu falavas agora anteriormente. Ela diz, não, mas ele nunca me agrediu. Quando a gente sabe que aquela violência psicológica que ela sofre há muito tempo, às vezes é muito mais grave do que uma lesão corporal. Eu acredito nisso. E aquela violência psicológica, às vezes ela não se dá conta que ela está sendo vítima. Ela não. Tanto que agora nós temos o crime de violência psicológica, de stalking, que o doutor Davi mencionou, porque também aquele homem, quando ela resolve romper com o relacionamento, ele passa a perseguir, ele passa a praticar crime de violência psicológica. E essa é uma coisa que a gente já encontrava, a gente já sentia isso, mas não tínhamos, então, esse crime de violência psicológica, que para mim acaba sendo mais grave muitas vezes. E esse grupo, então, no Ministério Público, ele foi criado para que os operadores então pudessem ter um olhar diferenciado, não trabalhar com ferramentas diferenciadas, mais resultados. A ideia, Andréia, assim, ó, é principalmente de... Bom, esse grupo ele é formado por... está em 9 regiões do estado. Eu atualmente estou na coordenação estadual, mas eu tenho 9 outras colegas, cada uma responsável por uma região. E o que o grupo, o que o GPVIT se propõe? Se propõe a justamente auxiliar esses colegas que muitas vezes estão lá na linha de frente, com um número de processos muito elevado, a gente sabe, e como os casos aumentaram, o número de inquéritos que chega no dia a dia é um número assim, muito difícil mesmo de trabalhar. E aí o que acontece? A gente acaba fazendo aquele trabalho só com o processo, preocupado com viés punitivista, e esse não deve ser só o nosso olhar quando a gente fala de violência doméstica e familiar, mas o colega não tem esse tempo, essa disponibilidade para quê? Para sentar lá com o prefeito, para articular com a rede. Então, formar uma rede. Eu costumo dizer, ela existe em praticamente todos os lugares, né? Pelo menos um mínimo, mas não conversam entre si. As pessoas não sabem para onde encaminhar, muitas vezes não tem nem o telefone, né? Não tem o telefone, o celular da Patrulha Maria da Penha, ou não tem com quem tirar uma dúvida, né? Ou às vezes o órgão público tem uma ação, um trabalho, lá uma outra instituição social também tem, mas não se conversam, como tu estás falando, e daí eu acabo fazendo o mesmo que o doutor Davi faz, que tu faz, e não somamos para poder dar um atendimento mais completo, de uma forma mais integral. Exato. Isso eu tenho visto em alguns municípios. E desde agosto, né, quando foi... o grupo foi criado recentemente, o que a gente tem procurado fazer em alguns municípios, já tivemos a experiência de fazer em alguns pelo estado, Santo Ângelo, Bagé, Guaíba fizemos também. Então, organizamos campanhas para justamente divulgar os direitos das mulheres e mostrar para a rede, mostrar para a sociedade, mostrar para aquelas mulheres que, se elas quiserem denunciar, elas têm uma rede articulada, que elas têm um local para se sentirem acolhidas, protegidas. Né? E isso passa segurança. Quero aproveitar, doutora, na tua fala também, mas antes deixa eu mandar uns abraços aqui. Quero mandar um abraço para a doutora Líbia, porque ela mandou mensagem hoje, doutor Davi, disse assim, vai estar muito bom, eu não perco. E ela está aqui, ó, e está falando, a violência doméstica é uma situação complexa. Então, não podemos julgar as mulheres, né? A doutora Líbia é procuradora do município de Porto Alegre. Josué de Líbera, lá do Paraná, nos assistindo. Armando, meu esposo, aqui, um beijo. Elisandro, o Hugo, nosso amigão. A Salete, a Celeste, minha mãe. Fabiano de Oliveira. E aqui vai Janine, um abraço. Marilene. Gente, eu não vou conseguir dar oi para todo mundo. Beta, Miguel, um beijo. Miguel Ângelo, doutor Miguel Ângelo, abraço, beijão. Vão compartilhando, eu sei que hoje
passamos 1 hora, né, do horário, eu já estava com gente ali, cadê o programa, o programa? Acho que não teve, está tendo sim, depois eu mando para você link e você assiste o programa gravado. Mas, doutora, eu também quero que tu fale um pouquinho para nós, assim, para que as nossas amigas que estão assistindo possam, né, e o doutor Davi também, eu quero que vocês compartilhem conosco, né, alguns casos em que a mulher não se percebeu que ela estava sendo vítima. E que, no entanto, a gente sabe que vai cada vez se agravando mais, né? O doutor Davi que passou por várias comarcas aqui da região metropolitana, né? Passou por Guaíba também. E em Guaíba, nós tínhamos um trabalho muito ativo, participei muitos anos com a doutora Ângela Bica lá também, e onde nós estruturamos sala na delegacia, humanizamos, que hoje são as salas Margaridas, né? Na Barra do Ribeiro, e aproveitando a tua fala também, mandar um abraço para a doutora Uda na Barra do Ribeiro, porque essa questão da rede, né? Quando eu entreguei meu cargo, coloquei à disposição do prefeito e vim para trabalhar no Estado, enfim, eu deixei lá uma rede que foi algo assim que com muito carinho eu falo, onde nós conseguimos conversar, tanto o município, Secretaria nossa do Desenvolvimento Social, criamos lá também a Secretaria da Mulher junto, né, a essa secretaria. Então, conseguimos essa secretaria, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Delegacia de Polícia, Brigada Militar, Tenente Joelce, Delegado Bolívar, aonde também lá a Defensoria Pública, né? E o Judiciário com a doutora Uda. Então, assim, Conselho Tutelar, né? Então, nós criamos essa rede e começamos a conversar. E aonde foi muito bom ouvir, assim, da Delegacia de Polícia, por exemplo, né? Do delegado, da escrivã lá, dizer assim, agora eu sei para quem que eu vou ligar. Agora eu sei para onde eu vou mandar. Nessa época de pandemia e também as mulheres, muitas não tinham internet. Barra do Ribeiro já não tem uma internet boa. Né? Daí não tem. Como é que vai fazer a audiência? O celular, faz no teu note. Não tem note. Não tem internet. Internet pré-paga. E com o agressor ali do lado também, né? A gente sabe. E daí eu tinha 2 voluntárias, né? Doutora Patrícia, um beijo, doutora Isadora, e onde nós colocamos a Casa da Mulher à disposição para darmos toda assistência e fazermos, então, as audiências dali, né? E muitas foram as experiências. Mas eu quero que vocês compartilhem para que, quem sabe, uma amiga que vai ouvir depois, assistir o programa gravado, uma amiga que esteja ouvindo agora, ou que conhece alguém, né? Pode estar ajudando a despertar essa mulher. Eu costumava dizer lá na Barra assim, ó, nós não queremos separar o casal. Não, porque agora tem a Casa da Mulher que é para separar o casal. Não, não é para separar. É para dar essa sustentação, para que a gente possa ajudar no emocional, para que a gente possa ajudar na área jurídica, para que a gente possa ajudar na área da saúde. Ou seja, nós queremos ajudar. A decisão é da mulher, se ela permanece ou não com o agressor, mas se permanecer, nós não podemos nos omitir, né, de ajudar. Então, que vocês possam estar trazendo para nós, né, o doutor Davi e a doutora Carla também, algo que possa despertar essas mulheres no sentido delas buscarem pelos seus direitos, né? Sabemos que muitas cidades não têm a rede, ou têm da forma que tu falaste, muitas cidades não têm esse apoio, muitas cidades, as delegacias, na maioria, são de homens, que atende no plantão, que atende no cartório, que atende na investigação. Barra do Ribeiro, eu sou muito grata que, além de nós humanizarmos lá o espaço, o doutor Bolívar abriu a delegacia para nós humanizarmos o espaço que foi transformado em Sala das Margaridas, ele disse assim, olha, eu vou disponibilizar uma escrivã, só quando não puder mesmo. Caso contrário, é uma escrivã, uma mulher que vai atender. E humanizamos a sala, porque senão, pensa bem, Guaíba. Eu lembro muito bem, as mulheres chegavam no balcão, na entrada da delegacia antiga, na Guaíba, no balcão, com todo mundo esperando atrás dela e ela tendo que falar, né? Que levou um tapa, que foi agredida, que foi violentada, foi estuprada. Como? Então, nós precisamos despertar essas mulheres para que elas possam ver o quanto existem, né, órgãos, pessoas, instrumentos, ferramentas que vão ajudá-las. E daí o tema do programa hoje, né, que o doutor Davi me presenteou com esse tema. Mulher, você não está sozinha. Né? Você tem uma voz, e nós, por meio desse programa, queremos ser a sua voz, mulher, e por isso vamos trazer pessoas extraordinárias como hoje, e como sempre, para poder estar te ajudando. E esse não estar sozinha tem muito a ver, tem tudo a ver, na verdade, com uma rede de proteção bem articulada.
né? Deixa uma palavra para os prefeitos. Eu tenho prefeito que assiste aqui. Que saiba que tenha um lugar para acolher essa mulher, tem um lugar onde essa mulher possa ser orientada, conhecer os seus direitos, quais são os direitos que ela tem, elas não sabem. Verdade. Agora, no final de dezembro, nós tivemos a felicidade de firmar um termo de cooperação com a Escola Brasileira de Direitos das Mulheres. Eles oferecem cursos e uma das ideias e uma das cláusulas desse termo é justamente oferecer cursos para essas vítimas de violência doméstica, para que possam ter a oportunidade de conhecer melhor os seus direitos, de conhecer melhor os tipos de violência, para que não venham conhecer os tipos de violência, né? Para que não venham a sofrer novamente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Claro. Deixa eu falar uma coisa aqui. E está muito bom o debate. Temos um homem e 2 mulheres. Pois é. Está ótimo, coisa, gente. Né, vocês me casem a palavra, que não tem muito lugar de fala, não. Qualquer coisa, a doutora puxa o microfone. É a questão de lugar de fala, né? Mas a contribuição que eu posso dar é justamente essa contribuição de quem trabalhou tanto tempo com isso, né? Com a questão da violência em geral, e, obviamente, a violência em geral, uma boa parcela dela é a violência contra a mulher. Isso a gente tem que deixar muito claro. Eu tenho autoridade, embora não tenha lugar de fala por não ser mulher, e muito menos, né, por sofrer violência doméstica contra a mulher, mas a autoridade, a expertise, ela tem a ver com este contato com a violência que a gente tem há tanto tempo e poder afirmar aqui que uma das principais formas de violência mais massificadas é, sim, a violência de homens contra mulheres. Eu quero deixar uma coisa muito, assim, que eu tenho para mim muito clara, porque, às vezes, quando a gente fala nessa pauta, tá? E não vamos ser hipócritas aqui, a gente fala essa pauta, daqui a pouco... Aqui a gente fala bem claro, doutor Davi. A gente fala bem claro para as amigas entenderem. Isso aí é feminismo. Isso não é pauta feminista. Defesa contra a violência doméstica não é... Pauta feminista é direito de votar e ser votada, igualdade em eleições, igualdade no mercado de trabalho, igualdade de salário. Isso é pauta feminista. Perfeito, tem que existir. Violência contra a mulher é pauta humanitária. Show, doutor Davi. Show. É verdade. Show. Tratando de direitos humanos. Show. Direitos humanos, que não foram inventados pelo Brasil, pelos brasileiros, não. Isso é uma pauta internacional. Inclusive, a lei brasileira, ela copia a legislação espanhola, de certa forma. Né? E se inspira em diversos documentos internacionais. Na verdade, o Brasil entrou muito tarde nessa discussão, nessa questão e nessa área. Deveria ter entrado muito antes. Ratificado diversos tratados internacionais, embora já tivesse ratificado diversos tratados internacionais, mas a Lei Maria da Penha, ela só veio depois, completou 15 anos no ano passado. Quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público, o Davi também, onde é que era tratada a violência doméstica? Ela sempre existiu, mas era tratada lá no Juizado Especial Criminal como ser um delito de menor potencial ofensivo, que acabava virando incesta básica. Briga de marido e mulher. Exatamente. Lembro sem disso. Nenhum trabalho de empoderamento dessa mulher, nenhum trabalho que propicie essa mulher uma capacitação para que ela tenha um emprego também. Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher fica naquele ciclo, além de não conseguir romper, ela não tem condições de manter a sua sobrevivência se sair daquele relacionamento. Muitas diziam assim no meu escritório, elas chegavam e diziam assim, doutora, eu quero retirar a queixa. Eu digo, né? Mas enfim, vamos discutir a parte técnica. Sim. Por que quer retirar a queixa? Não, doutora, ele paga o aluguel, ele dá o rancho, doutora, e o gás. Né? O que eu vou fazer? Então, essa dependência, né? E o companheiro, o marido, o homem, ele se vale disso também. Então, a rede também precisa se preocupar em oferecer cursos, condições para que essa mulher possa ter uma profissão. Verdade. Para que ela possa se sustentar, para que ela possa se manter, que ela possa manter os filhos. É que é muito difícil. A gente tem que entender, a gente que tem uma condição social privilegiada, não que violência doméstica só aconteça, né, em pessoas que não têm essa condição. Mas a gente precisa entender
a mulher suporta a violência. Ela suporta, e quando a gente fala de ciclo de violência doméstica, isso é um nome bonito que está se dando, que já se deu há algum tempo, para o fato de que a mulher suporta a violência. E ela suporta a violência reiterada contra ela. E isso pode ter vários fatores, desde fatores de dependência psicológica que se desenvolvem, que já foram estudados assim por vários cientistas sociais, psicólogos, antropólogos, tem muitos estudos sobre isso, tá? Mas há outros fatores muito importantes. Por exemplo, a mulher, ela prefere continuar apanhando a se afastar dos filhos. É sério isso. Por isso que ela tolera muitas vezes. É sério, né? isso. A mulher sair de casa porque sozinha não vai conseguir. Ela é refém do amor. A mulher é refém do amor. E não é do amor próprio. É do amor que ela sente pela família dela, pelos filhos, por aquilo que ela criou, né, em termos de relacionamento. É muito difícil para a mulher sair de uma relação violenta, porque há muitos fatores envolvidos. Existe uma carga, uma pressão social muito forte sobre as mulheres, inclusive no sentido de terem que manter a sua família. A mulher suporta isso. E, em nome disso, ela suporta a violência. Então, a gente precisa entender isso. Está trazendo, doutor, a gente precisa entender isso. Isso é o ciclo da violência, que as pessoas não entendem. E aí ficam banalizando com frases da década do século, da década de 20 do século passado, a mulher gosta de apanhar. Não, a mulher não gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. A verdade é que a mulher suporta a agressão. Sim, suporta, porque ela ama aquele homem. Ela não ama ser agredida, mas ela ama aquele homem. Ela ama aquela família a ponto de não conseguir separar-se dela. E muitas vezes o não poder separar-se tem a ver com o quê? Eu não tenho para onde ir. Se eu for para casa do meu pai e minha mãe, vão me mandar voltar para casa, porque eles não querem que eu me separe. Eu não tenho para onde ir, porque se eu for, meus filhos vão ficar jogados, abandonados. Então eu fico. Eu apanho hoje, mas eu fico. Apanho amanhã, mas eu fico. Sem falar que essa mulher, depois de já ter sofrido por muitos anos violência doméstica, ela acaba ficando com a autoestima, sem autoestima. A mulher perde totalmente a autoestima. Então, ela já não tem mais força para estudar, ela já não tem mais força para procurar um emprego melhor. Ela adoece emocionalmente, ela adoece. Psicologicamente. A gente sabe que tem muitos casos de suicídio que a gente deve ir atrás, né, para ver exatamente o que aconteceu antes. Né? Exige uma investigação e a pessoa, na maioria das vezes, quem tenta o suicídio, né, quando não atinge aquele alto momento, se for pesquisar, como você está dizendo, ela não queria, na realidade, tirar a sua vida. Ela queria parar de sentir aquela dor. É um berro dela de socorro, é um grito dela de socorro. E isso a gente tem que trabalhar também e fazer com que não haja as subnotificações que a gente tem também. Mas, doutora, eu quero dar os parabéns, né, ao Ministério Público, os parabéns a ti por aceitar esse desafio de coordenar esse trabalho, né, junto com os colegas do Ministério Público, porque tudo isso, na sua fala, na fala do doutor Davi agora, né, a mulher não gosta de apanhar, a mulher não gosta de sofrer, mas ela tem aquele amor pela família. Ok. Vamos dar todo esse amparo jurídico? Vamos, né? Mas o propósito do grupo, né? Um olhar além desse atendimento jurídico, uma escuta diferenciada, né? Um acolhimento, eu falo muito de acolhimento, porque às vezes só no acolhermos a mulher, e experiência de acolher, de receber, de olhar para ela, né? De pegar na mão dela, só isso já traz uma segurança, uma paz, um conforto, né? Então, parabéns por esse trabalho do grupo, né? De estar tendo um olhar além. Parabéns, doutor Davi, né? Que fosse lá uns pioneiros, né? Como falasse. E eu quero chamar aqui a Bianca para minha colega, minha colaboradora do programa que está aqui conosco, para dar uma saudação, porque
Já estamos caminhando para o fim, né? É muito rápido aqui, é muito rápido, né? E está extraordinário o debate. Doutora, em março, conto contigo. Em março, conto contigo. Ser um prazer. Separa lá na Vai agenda. ser um prazer. Me diz qual a segunda-feira que tu podes. Já tem uma segunda-feira marcada com a doutora Raquel. Doutor Davi vai retornar em breve, fazer umas mágicas aqui para nós, né? Conhecer mais esse lado do doutor Davi aí. Mas, Bianca, uma saudação, porque nós estamos aqui inaugurando o estúdio aqui do PowerStream na Kia Sun Motors. Está lindo, novo estúdio, parabéns. Fico muito feliz de estar aqui hoje também inaugurando o novo estúdio, como inaugurei o primeiro contigo. Isso mesmo, minha parceira. Espero que dê sorte, que seja de muito sucesso aqui também. Fico muito feliz de estar aqui hoje junto. Permanece aqui conosco um pouquinho. Eu quero que o nosso diretor, amigo aqui, Fabiano, vai estar encerrando aqui conosco isso, né? Amigas, chegando ao fim deste programa, mais uma vez, parabéns aqui, mais uma vez, parabéns para o stream, mais uma vez, parabéns, Fabiano Brasil. E dizer que o nosso programa e os nossos apoiadores, Shopping Total, Móveis do Bem, nossa coordenação do programa aqui da Andrea de Vargas, nossa direção geral aqui do Fabiano Brasil. Doutor Davi, muito obrigado pela colaboração, né? Parabéns pelo trabalho que tu desenvolve aí pelo Estado, né? Tu não apenas cumpre, isso eu sei, tu não apenas cumpre aquilo que está no papel, falávamos em papel, tu não cumpre só o que está no papel. Tu vai além, tu tem... Eu me emociono. Porque nós temos uma experiência juntos aí. Mas o doutor Davi é esse lado humano, né? Que às vezes tu olha o Ministério Público, aquele que cobra, aquele que briga, aquele que bate na mesa. Mas aqui tem um profissional que tem esse lado humano, que vai além. Que é isso que tu tens, que eu te falei, doutor, essa missão aí, essa tua empatia, né? Para trabalhar com essas mulheres e tão bem enxergar nelas isso que nós falamos aqui, né? De ir além de apenas ouvi-la, seja numa audiência, enfim, mas de ir além e entender o porquê que ela ainda se mantém naquela relação. E eu quero... me dar só mais 30 segundinhos. Sim. Só para todos aqueles que estão nos assistindo, e principalmente para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, é que tenham coragem de denunciar. Que tenham coragem. E aqueles que saibam, que tenham coragem de denunciar também. A gente tem que meter a colher mesmo, como a gente tem falado bastante, né? Que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Muitas sofrem mesmo, então não tenham medo de denunciar, procure auxílio da rede de proteção, procure a promotoria do seu município. Era isso. Muito obrigada, André. Procure, e eu quero deixar aqui um recado para todos os prefeitos do estado e fora do estado, que o nosso programa vai longe. Além do abraço que eu quero dar para os amigos que estão acompanhando pelo YouTube. Gente, meus prefeitos, o Ministério Público faz um trabalho extraordinário, mas o Ministério Público precisa que o gestor público entenda que tem a necessidade. É importante, é necessário acolher essas mulheres. Tudo isso que nós falamos, um acompanhamento psicológico, acompanhamento com coach, enfim, precisa desse cuidado, desse olhar diferenciado para a mulher. Prefeitos, escutem. E, mais uma vez, parabéns ao prefeito Jair, que deixou tão bem nós desenvolvermos trabalho lá. Beijo a todos, abraço a todos. Fiquem agora com Fabiano Brasil, nosso diretor, e, em seguida, Léo Contursi, meu amigo, que está aí entrando nessa inauguração do nosso programa aqui na Kia Motors. Boa noite. Beijo, minhas amigas, minhas amadas. Um abraço a todos.